Então vamos lá, né, menininha? Nós já estamos no ar. Quero saudar todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a cada um de vocês uma boa noite. Hoje nós temos a alegria de realizar mais um culto ao Senhor na sua casa, aqui no templo da Igreja Batista Osana. Quero também dar as boas-vindas a vocês. Muito obrigado por você estar sempre conosco, nos prestigiando. E eu sei que Deus vai falar profundamente ao seu coração nessa noite. Tenho convicção. Então, vamos agora passar para a nossa irmã, amiga Leide, que estará louvando ao Senhor depois dessa oração. Meu Deus, nós entramos na tua presença para que teu nome seja glorificado, tanto através dos cânticos, através dessa oração e através, Senhor Deus, da ministração da tua palavra, que cremos que teu Espírito haverá de estar conosco como sempre esteve, falando aos nossos corações. Nos abençoa, Pai, com um mover do teu Espírito, com um renovo nesta noite. Visita cada lar, trazendo a paz, trazendo alegria, trazendo, Senhor Deus, consolo, conforto, a certeza da salvação, a certeza da tua presença, a certeza dos livramentos. Em nome de Jesus, nós somos muito agradecidos ao Senhor. Obrigado, Papai do céu. Que o Senhor seja sempre conosco. Aceita nesse momento os nossos cânticos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor. Salmo 95 diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Vinde, vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já desfrutou da presença do Senhor, não consegue mais viver sem Ele, porque o Senhor é a rocha da nossa salvação. Então eu convido você a adorar o Senhor, convido você a exaltar o nome do Senhor nesta hora. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Faço tudo, mas vem novamente.
A glória. Sabemos viver distante de Ti. Clamamos pela Tua glória. Clamamos pela Tua glória. Quem já pisou? Quem já pisou em outro lugar?
seu cântico ao Senhor agora. Libere o seu cântico, um cântico novo, aquele que vem do seu coração. Libere a Ele, libere a Ele. O Espírito do Senhor está aqui, e onde há o Espírito há liberdade. Você é livre, você é livre, você é livre para adorar o Senhor. Abra sua boca e adore, 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 adore a Ele. Leva-nos além, leva-nos além. Queremos mais, Senhor, queremos mais, 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 mais. Queremos mais, Senhor. Falar. Hoje pela manhã nós tivemos ministração com um dos pastores da Central, o pastor James. Mas eu tive uma experiência tão boa, sempre eu estou tendo, não está dizendo que é uma coisa esporadicamente. Eu estou sentindo isso quase constante, coisas diferentes na vida da gente. Pode se assentar por um instante. Eu estava hoje pela manhã, 5 e pouca da manhã, Deus me despertou. Eu fui lá para a mesinha e comecei a fazer a leitura da palavra e pedindo a Deus uma palavra para você nesta noite. Queria que Deus te desse uma resposta. Queria que Deus preenchesse as lacunas, aquelas lacunas que estão agitadas, aquelas que estão vazias, aquelas que estão cheias de perturbações, venham sair da sua vida em nome de Jesus. Amém? Comecei a buscar do Senhor e Deus me conduziu ao livro de 1 Samuel, capítulo 16. Pela manhã ele esteve ministrando justamente em 1 Samuel, capítulo 16. Quando ele falou, eu entendi muito bem, mas eu pedi para que se repetisse. Queria que deixasse fazer essa ênfase bem forte, de novo, sabe? Porque era algo que eu estava... É como se a gente perdesse um pouco o controle da gente. Algo toma de conta, traz uma alegria, uma felicidade. Eu creio que é esse tipo de gozo que nós vamos viver eternamente no céu, sabe? É aquela coisa que nos eleva, é aquela coisa que nos deixa leve. Você não pesa o peso que a balança diz que você pesa. Você fica leve demais, suave demais. A vida fica suave, algo muito bom, não dá vontade de parar. Mas nós estamos numa live. Se eu deixar à vontade, eu acho que vai ficar um escândalo para tantos outros quando nos assistirem em outra ocasião. O homem enlouqueceu, que negócio é esse? Coisa estranha. Fica estranho, né? E logo que essa live muitas vezes pode ser assistida em outro contexto, em outro lugar, uma atmosfera diferente, que não esteja na mesma atmosfera nossa. Mas foi algo assim fenomenal. Eu vi o Senhor trabalhar na minha vida, falando comigo nitidamente. Eu tenho orado para que a igreja experimente dessa coisa. Você experimente, sabe? É algo gostoso. Quando eu vejo assim, eu estou querendo trazer alguma coisa que se aproxime do que a gente sente quando somos movidos pelo Espírito. Quando o namorado ou a namorada chega subitamente, alguém diz: olha, chegou fulano. Aquela sensação, né? Aquela coisa boa, maravilhosa, de ver alguém que você ama, alguém que te faz feliz, coisa dessa natureza. Vocês já viram aquele videozinho dos soldados voltando da guerra? Já viram aquele vídeo? Eles pegando a família de surpresa, a família em determinado lugar, os filhos na escola, a mãe, a esposa trabalhando, e o filho vai no trabalho dos pais, ou vai da esposa, da namorada,
e quando ela levanta a cabeça, que vê ele voltando da guerra, ai, ela fica assim, sabe? É como se entrasse no estado de êxtase. É algo muito bom, maravilhoso, vivenciar essas coisas. Que Deus faça que esse avivamento, que essa coisa maravilhosa, encoste aqui nesse lugar. Seja constantemente na tua vida, na tua casa, onde quer que você vá, no seu trabalho, aonde todos podem estar perturbados, angustiados, apavorados, mas você vai estar com um semblante leve, suave, tranquilo, ou tranquila, por quê? Porque você não sente a perturbação, você não sente a dor, você não sente o medo, a insegurança e nem o fracasso. Temos que viver coisas dessa natureza em nossas vidas constantemente. E o conselho que eu dou a vocês, coloca Deus em primeiro lugar. Vamos ver nessa palavra hoje. Coloca Deus, faz um link com Deus para a tua casa, sabe? Linha direta. Sabe o que acontece muitas vezes lá em casa? As meninas ligam e o telefone fica ligado lá, viva voz. Estamos fazendo as coisas, daqui a pouco acaba o assunto, tá lá. Daqui a pouco vem uma lembrança ou uma pergunta. Peraí, tá ali? Sim, aí a gente volta a conversar de novo. Estamos linkados um ao outro. Estamos sempre atentos, conversando, né? Quando você liga e acaba o assunto, tá tudo bom, um abraço, felicidade, tchau, desliga. Não, fica lá ligado, até chegar mais outra coisa para a gente voltar. Estamos linkados, estamos ligados, estamos ouvindo. Uma das meninas sai de um determinado lugar, ela liga o telefone, meu pai, estou saindo daqui agora, e o telefone fica ligado até ela chegar em casa. Eu estou acompanhando. Em tempo ela está dizendo assim, olha, eu estou passando de frente disso, eu estou entrando em tal rua, eu estou a par. Qualquer situação difícil, eu sei onde é que elas se encontram. Podemos ir ao socorro, auxiliar, ajudar alguma coisa. Pneu baixo, você vai lá e sabe onde é que elas estão dizendo, estou aqui, estou acolá, estou chegando aqui, já estou de frente desse lugar. Quando nós estamos linkados ao Pai, Ele está de ouvido atento a gente. Sim ou não? Hein? Então nós temos que fazer de maneira que o telefone do céu não desligue para nós. Que o telefone do céu esteja lá ligado toda hora, mesmo que não estejamos falando, mas ele está lá ligado. Quando você soar, abrir a boca e o seu som soar no ar, lá está saindo no céu. Deus está atento, está vendo. É mais ou menos uma coisa configurada, só para trazer a você a ideia do que é buscar de Deus, aquela coisa que se move, que deixa você, sabe, num estado de segurança, de tranquilidade, de confiança. Deus é contigo. Você crê nisso? E hoje pela manhã foi algo maravilhoso, muito bom. A live foi sensacional. Eu não sei quantos tem esse programinha que é o Instagram, não sei quantos tem, mas incentive a esposa, os filhos que têm telefone, coloque. E nessa hora não leva tanto tempo, é apenas 1 hora só. Então, para que eles possam, de vez em quando, estar conosco, vai ter sempre uma palavra para eles, em nome de Jesus. Vocês creem nisso? Amém? Quero dizer que é muito bom olhar para vocês. Pena que estamos limitados, né? Gostaríamos de ter aqui a casa cheia hoje, como sempre temos vivido, muitas pessoas. Hoje nós estamos limitados, mas não tem problema. Eu sei que muitos estão em casa nos assistindo, e Deus tem uma palavra para vocês nessa noite. Amém? Pois vamos lá, convido vocês a abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, como nós lemos hoje pela manhã, capítulo 16. Rapaz, eu vejo o cuidado de Deus. Como eu não posso ministrar, trazer tudo em uma só live, como nós não vamos repetir, então Deus levantou um servo dele e diz: pela manhã você leva essa parte e à noite você leva essa outra. Eu estou trazendo a outra parte, a outra porção para vocês, para essa semana que nós estamos entrando aí. Uma porção de uma palavra assim, para você refletir do que você está fazendo nessa eu não digo mais nem quarentena, estamos entrando para a oitentena. É assim que diz, é? Eu pelo menos estou criando, dá para entender o que é. Estamos dobrando. Então vamos lá.
Eu convido os irmãos para essa leitura. Em reverência ao Senhor, vamos nos colocar de pé, por favor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer por causa de Saul? E o povo de Deus diz: pode se assentar, Deus é contigo, tem misericórdia de mim. Por favor, permita que o teu espírito possa falar aos teus filhos. Eles entraram aqui para ouvir uma palavra de tua parte. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Amém. E todos podem confirmar? Amém. Ó, nós vamos ler mais textos. Eu só quis dei uma paradinha aqui nessa estaçãozinha, porque tem algo para a gente entender a tristeza de Samuel. Hoje pela manhã o pastor James estava falando que Samuel, justamente nesse versículo, tem uma missão. A missão dele é de ungir um outro rei, um segundo rei. Só que Deus aqui, ele faz uma observação na vida de Samuel. E ele diz assim: Samuel, por que você está triste? Você vai ver essa palavra, ela na leitura da Bíblia NVI, chama tristeza. Na leitura pentecostal, está falando, até quando você vai ter dó dele? No livro, na outra Bíblia anotada, ela vai falar que até quando você vai ter pena dele. Então você observe que nessas 3 versões nós vamos ver colocações diferentes numa mesma palavra. Uma é tristeza, a outra dó e a outra pena. Se você traz assim, até quando você vai ter pena de alguém, está mostrando que você tem um sentimento de piedade. Aquele sentimento que você gostaria de ver que a pessoa tivesse um novo comportamento que pudesse trazer a ele estabilidade naquilo que ele faz, naquilo que ele administra. Então, se você tem uma pessoa, um ente querido, um filho, um pai ou uma mãe, que tem tudo na mão, uma oportunidade grandiosa que ele teve, e você observa que a atitude dele ou dela leva ela a colocar em xeque aquilo que ela ganhou, aquela oportunidade, está levando aquela pessoa a ser rejeitada. Você vai estar observando as pessoas comentando sobre aquela oportunidade que aquela pessoa recebeu e que ela não está administrando corretamente. Aí você vai ficar com dó, com pena. Meu Deus, que desperdício! A pessoa recebe uma coisa dessa natureza, ele começa a ter pena, ter dó. E aí entra a tristeza dele, a tristeza naquele sentimento de um desperdício, de uma oportunidade grandiosa que a pessoa está jogando fora. Aonde é que ele está jogando fora e está desperdiçando aquilo que ele recebeu? Com isso eu quero que vocês vão pontuando, avaliando, porque a nossa vida ela é quase toda cheia de oportunidades. Muitas vezes você passa a vida toda e diz: nunca tive uma oportunidade. Tem. Essa quarentena é uma grande oportunidade. Essa quarentena é uma grande oportunidade para todos nós. Não é prejuízo. É oportunidade para mudanças, para coisas grandes em nossas vidas. A questão é como você vê. Uns vê para a derrota, para a miséria, para o fim. Outros vê para um novo começo. Uma coisa nova Deus está fazendo no meio do seu povo. Isso não é à toa. Não pense, Deus está no controle. Não acontece nada que Deus não está no controle. Você quer ver que Deus está no controle de tudo? Sabe qual é a pena desse rapaz aqui de Samuel? E que Deus entrou no controle? Um tempo atrás Samuel era juiz de Israel. O rei é Deus e ele era juiz. Ele era o porta-voz de Deus. Então o povo começava a invejar as outras nações, porque as outras nações tinham um rei visível, humano, carregavam estrelas na cabeça, uma coroa, e eles queriam copiar as outras nações. É o mal do povo de Deus até hoje, querer copiar as coisas do mundo e que não glorifica a Deus. E com isso
essa pressão, Deus abriu mão e decidiu dar um rei ao povo, para que eles sejam igual às outras nações. Aí o que é que Deus prepara? Aí Deus, no meio do povo de Israel, de todas as tribos, encontra um jovem, que este vai chamar a atenção de todos. Esse jovem não tem igual, diz lá Samuel, está escrito, Samuel capítulo 10, que não tem um jovem igual a esse aqui. Samuel até ele faz assim, ele frisa direitinho, dando os destaques desse rapaz. Agora veja se Deus não está no controle. Deus chega na casa de Quis, pega as jumentas dele, o anjo pega no cabresto das jumentas, tange para bem longe. Quis fica agora procurando as suas jumentas. Agora pega seu filho, juntamente com um servo, e manda ir procurar as suas jumentas. Eu estou vendo Deus no controle. Essas jumentas não se perderam. Essas jumentas, elas estão sendo tangidas pelos anjos do Senhor. E eles saíram na intenção de procurá-las. Só que se passa um dia, 2, 3, provavelmente, e não acharam. Esse jovem era determinado. Ele queria voltar com resultados. Mas o pão das mochilas do alforje estava acabando. E eles não tinham mais alimento. E ele já estava preocupado que agora, em vez do pai se preocupar com as jumentas, ia se preocupar com eles. Vamos voltar para casa. Aí, de repente, o seu servo disse: espera aí, meu senhor. Aqui próximo na cidade, aqui bem pertinho, tem um homem muito inteligente, um vidente. Naquele tempo se chamava profeta de vidente. Vidente é o que vê o futuro. Esse homem é muito inteligente, sabido demais. Então vamos até lá e vamos questioná-lo, ele vai nos dar resposta. Mas Saul imaginou: nós vamos à casa desse homem, mas nós não temos nada o que oferecer. Observe esses pequenos detalhes. Observe, naquele tempo ninguém ia a alguém com as mãos vazias. Principalmente quando ia buscar um favor, sempre ia com a mão com alguma coisa. Está escrito na palavra: não apareça na presença do Senhor de mãos vazias. Está escrito, de mãos vazias. Então, aí o rapaz, o servo, disse: não, eu tenho aqui 3 gramas de prata, nós podemos oferecer os 3 gramas de presente. Olha uma coisa interessante. Esse servo tinha dinheiro e o patrão não tinha. Acontece isso, não acontece? Acontece. O patrão não tinha o dinheiro, mas ele tinha os gramas de prata. Olha bem outra coisa. O servo conhecia o profeta, sabia do profeta. E esse homem, Saul, não conhecia naquele lugar que tinha um profeta, e ele estava naquele lugar. E ele era da tribo de Israel, uma das tribos de Israel, e não sabia. Então esse homem, ele não tinha muita ligação com Deus, ele não tinha muita ligação com a religião deles na época, não. Ele não tinha muita ligação, um termo de vida espiritual, não sabia de nada. O servo sabia de tudo, que conduziu tudo. E quando ele chega à cidade, questionam e se depara com Samuel. Deus havia dito a Samuel que esse jovem ia aparecer exatamente naquela hora, no dia seguinte. E Samuel, quando viu, é o resultado de Deus. Você acha que Samuel recebeu esse jovem como? De coração aberto, amando aquele jovem. Por quê? Porque é um enviado de Deus. O enviado de Deus se recebe com alegria, se recebe com honra. Por quê? É o enviado de Deus, é o escolhido de Deus. E esse homem recebeu honra dos homens. Samuel leva ele para o momento, o local do sacrifício, leva ele para as refeições, e o lugar que ele senta é num lugar de honra. E Samuel mandou preparar pratos diferentes, justamente para o convidado de honra, o futuro rei, Saul. Então Samuel criou um vínculo com esse homem. Tempo passa, e quando mais interessante é quando Samuel decide convocar todas as tribos para anunciar o rei. Vieram todas as tribos a Samuel, e no momento Samuel disse: olha, entre todas as tribos, Deus já escolheu um homem que vai governar como rei a vocês. E aí procura o homem para apresentar. Cadê ele? Cadê o homem? Sumiu. Olha como a ligação de homem de Deus é fantástico. Espera aí, ninguém tem resposta, mas Deus tem. Samuel vai questionar Deus: Senhor,
O homem sumiu, disse: não, sumiu não, está escondido aí nas bagagens. Ó. Deus revelava tudo a Samuel. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, recebe revelação de Deus o tempo todo. Recebe os sinais de Deus, a orientação de Deus. Ele não está a ver navio no deserto, não. O homem de Deus, ele tem o controle de Deus. Deus está olhando por você, aonde você não pode olhar. Deus está cuidando daquilo que você não pode cuidar. Deus disse: não, está aí no meio da bagagem, procura. Eu acho interessante. Camarada bonito, musculoso, cara, sabe? Mas era tímido. Ele tinha uma timidez grande. É a mesma coisa de pegar qualquer pessoa e colocar diante de um auditório. Você fala aqui qualquer coisa. Oh, meu Deus, é um aperto. Já não é acostumado e ainda pegar de supetão. Como é que fica? Então aquele rapaz foi colocado e apresentado como rei. Todo mundo aclamaram. Aplaudiram feliz da vida. Por que aclamaram? O que ele tinha para provar que ia ser um bom rei? O que ele tinha que poderia dar garantia que ele ia ser bom rei? Dá uma olhada como nós olhamos as coisas diferentes de Deus. Desculpem. Nós olhamos as coisas totalmente inverso. Aquele homem tinha beleza. Aquele homem tinha altura. Aí a Bíblia diz que o mais alto no meio daquelas tribos dava no seu ombro. Imagina a altura desse camarada. E diz que esse homem tinha uma beleza sem igual. Ele está dizendo, Deus diz aqui no capítulo 10, Deus vem dizendo, capítulo 13, capítulo 13, ele vem dizendo que igual a beleza deste homem, capítulo 13, versículo 13, eu creio que é isso, ele diz o seguinte, não aqui, pena que eu não queria me deter tanto, é o melhor, capítulo 10, versículo 24, desculpe o atraso, posso nem estar atrasando tanto, nosso horário é regrado. Aí ele diz, Samuel destaca, esse é o melhor que nós temos, que vocês têm. Destacou. Todo mundo aplaudiu o homem. Veja como nós somos influenciados pelo que nós vemos. De fato, há uma realidade. Se tiver um grupo de pessoas conversando, chegar uma pessoa muito bem vestida, muito bem produzida, e se aproximar e dizer bom dia, todo mundo para e olha para ele, pois não, todo mundo fica escutando aquela pessoa para saber o que ela precisa. Depois do bom dia, vocês podem me informar onde é que fica tal rua? Todo mundo quer. Até muitas vezes ele está olhando para um, o outro que não está sendo visto, ele grita logo, eu sei onde é que fica, ó, vai, e começa a ensinar. Mas se vem uma pessoa simples, pacata, encostar no meio, bom dia, todos olham. Para aquele que olhou, ele vai prender mais aquele que olhou, os outros continuam, ou examinou, olhou, vira e continua conversando. Nós somos presos a essas coisas. Então não tinha problema, Deus escolheu a pessoa certa que o povo não ia rejeitar. Por ele não ter espiritualidade, ele começa a pecar contra Deus, a desobedecer. E aí onde vem a tristeza de Samuel. Como é que recebe uma oportunidade e não conhece a Deus, não se submete à vontade de Deus. Primeiro erro que ele vivenciou, ele perde. O primeiro erro que ele vivenciou, aí ele perdeu o direito de ter a sua geração governando a nação de Israel. Ele estava em pé de guerra, aguardava Samuel vir para fazer uma oferta ao Senhor. Samuel atrasou, se precipitou, tomou o lugar do sacerdote. Tem pessoas tomando o lugar errado, e se você começar a se colocar em lugar errado, perde a bênção do Senhor. Mantenha o lugar que Deus te colocou. E ali, Samuel, quando voltou, ficou muito chateado. Ele já tinha feito o sacrifício. Ele disse, por conta dessa sua atitude, ocupando o lugar que não foi chamado, ocupando o lugar e fazendo coisas que você não foi convidado, eu quero dizer a você, você agora perde o direito da sua geração, da continuidade, perdeu o reino. Então o filho dele não herdaria o reino. Ele já estava avisado. Segundo erro, quando Samuel traz o recado de Deus para ele destruir todos os amalequitas, as crianças, mulheres grávidas, de braço, de berço, os homens, os idosos, jovens, criança, cavalo, vaca, lagartixa, calango,
tudo que pertencesse na região, tivesse no meio, destrua tudo como oferta e sacrifício ao Senhor. Nada pudesse deixar vivo, nada. Foi dado o recado por Samuel. Algumas pessoas não escandalizam, mas Deus é cruel. Não, Ele é justo, justiça. É uma dívida que esse povo tinha por conta da covardia. Quando o povo saiu do Egito, eles vieram por trás da fila e vieram devastando, matando as pessoas idosas, porque na caminhada pelo deserto, eles não andavam em grupos de forma oval, redondo, não, era comprido, era linha, era como uma fila. E quem estava atrás da fila eram os animais mais lentos, as crianças, os idosos. E os malequitas vieram por trás matando essas pessoas para saquear. Deus não, se incomoda, vai chegar seu tempo, e o tempo chegou. Tem um rei, agora chegou a vez da vingança do Senhor. Só que ele peca contra Deus. Ele traz o gado, criou seus olhos, grande inveja. Irmãos, a Bíblia mais do que nunca mostra que o orgulho, a inveja, a ganância destrói a salvação. Ou você abre mão da inveja, ou você abre mão do orgulho, ou você abre mão dessas coisas que atrapalham a sua vida, ou não entra no reino dos céus. O homem era invejoso, era ambicioso, ganancioso, trouxe os melhores gados, trouxeram as ovelhas, tudo que era de bom. O que era desprezível queima tudo, mas o melhor trouxe até o rei Gag. Samuel foi conduzido a ir ao local. Quando chega nesse lugar, ouviu barulho, chocalhos de gado por aí. Diz, que negócio é esse? Que rugido de gado é esse? Aí o homem disse, é porque nós trouxemos para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas peraí, o sacrifício não era feito lá, acabando com tudo? Olha, meu amado, quando nós pisamos na bola, vamos perdendo o privilégio com Deus. Deus agora tira dele o que é mais precioso. Deus está nos ensinando nesses últimos dias, pelas lives, nas pregações, tudo quanto é lugar. Deus está pontuando, mas pontuando bonitinho. A gente está assistindo Deus pontuando. Quando nós decepcionamos a Deus, consciente que ninguém é inocente, por conta da nossa vaidade, por conta do nosso orgulho, por conta da ira, do ódio que nós alimentamos na alma, isso tira o privilégio de grandes conquistas. Aí Deus tira o privilégio, o maior privilégio que o homem evangélico, cristão, homem de Deus pode ter, é a presença do Espírito. Ele diz, agora o Espírito eu tiro de você. E colocou nele agora, manda da parte de Deus. Quem já viu uma coisa dessa? Demônio é da parte de Deus? Pois é. São tudo empregados de Deus. Satanás é empregado de Deus e os demônios tudo no inferno é empregado de Deus. Deus pegou um desses, olha, acompanha aquele camarada. Eu não posso nem apontar, tem gente. Acompanha aquele ali. Não vou apontar para cá nem para ali. Acompanha ele aí. Perturba ele agora aí. Aí agora chega a vez de Davi para acalentar. Foi descoberto. Essa é a tristeza de Samuel. Essa foi a angústia de Samuel. Ver tantas coisas sendo desperdiçadas. Aí Deus agora começa a mudar o quadro. Dá uma olhada. Já descobrimos a tristeza de Samuel. Vamos para o versículo 2. Me acompanha, por favor. Primeiramente, a parte B do versículo 1 diz: encham o chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei Jessé. Escolhe um dos seus filhos para fazê-lo rei. Agora nós vamos encontrar aqui, meu irmão, a missão, uma missão muito difícil na vida de Samuel. Esse trabalho que Deus estava dando a Samuel pode parecer fácil, mas era complicado. Eita, missão difícil. Não era tão longe. Talvez fosse do local onde ele estava até Belém, 8 quilômetros, 10 quilômetros. Só que quando Deus chega no versículo 2, eu vou desligar esse ventilador, só um minuto. Desculpem. Aí, quando chegamos no versículo 2, Samuel está, ai meu Deus, isso é complicado, Senhor. Isso aí já é uma complicação para... Peraí, que negócio é esse? Aí Deus diz assim, Samuel diz: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará, rapaz. Como? Olha, nós vamos aprender algumas lições desse versículo 2. Como? Deus vai ensinar.
Deus, nesse versículo 2, ele está ensinando que todo serviço precisa ter sabedoria. Tudo que você fizer, você precisa ser inteligente. Calcule, pense, faça calculado. É prego batido e ponta virada. Com Deus tem que ser calculado, pensado. Nada pode ser aleatoriamente, que se fizer, dança na chapa fria. Mas quando Deus trouxe isso, Deus estava trazendo a Samuel a sabedoria. De Samuel, pega um novilho, um garrote, não é barato, mas é o que não faltava talvez na mão de Samuel, e vai a Belém. Se alguém perguntar, se ele perguntar, diga que você vai fazer um sacrifício em Belém. Deus está induzindo ele a mentir? Não. Era uma verdade, isso aí é real. Só que não precisa ele dizer com detalhes tudo o que vai fazer. Escolhe uma das coisas e diz: não, eu vou fazer um sacrifício. Agora, os resultados desse sacrifício é outra questão, e ninguém ia perguntar isso. Porque quando Samuel saísse da sua cidade, ia sair com uma comitiva, uma multidão de gente. O rei ia tomar conhecimento, queria saber que movimento é esse que Samuel está fazendo. Aí ia chegar no ouvido, eles vão fazer um sacrifício em Belém. Só que Samuel sabia que ele deveria ir para ungir um homem ali em Belém, rei. Ó, que coisa interessante. Aí sai Samuel, chega em Belém, assusta meio mundo de gente, porque Samuel era juiz. E chegar rápido, sem anunciar, todos pensaram: temos problema. Samuel vem fazer julgamento, vai colocar alguma coisa em questão. E quando questionaram, Samuel disse: tenha paz, tenha tranquilidade, eu vim só oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele sabia a família que tinha que ir. Deus já tinha vasculhado todo o território de Israel e encontrou a família de Jessé, que existia um homem ali naquele lugar que poderia ocupar o lugar de Saul. E nós vamos saber as qualidades, os critérios que Deus usou para isso. Aí quando chega nesse lugar, vai logo a Jessé e diz: se purifiquem, se santifiquem. Era se lavar, tomar banho, era também se guardar, jejuar. Tem um bocado de coisa que se faz para se purificar. Se prepare, porque nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Só que Deus não revelou qual dos filhos de Jessé seria o rei. Aí onde está o segredo, porque ele só teria a revelação mediante o sacrifício. Muitas vezes nós queremos de Deus, mas nós não oferecemos sacrifício nenhum de Deus. Muitos quando oram o Pai Nosso, que chega nessa parte: venha ao teu reino, é para ele chegar no reino e ele ser a nossa faxineira, ou faxineiro, ele ser o nosso padeiro, o lavadeiro, vai lavar roupa, ele vai cuidar da família, ele vai cuidar dos filhos na escola, ele vai cuidar do marido trabalhando. Porque é o que nós estamos pedindo: Pai, vai ali, cuida do meu filho. Ô Senhor, está viajando, visita meu filho. Vai, estamos andando. Quer dizer, pedimos: Deus, vem ao teu reino para nos servir. Não é desse jeito. Não é assim. Quando nós vamos na presença de Deus, nós temos que dar honra de rei, de pai e de Deus. Se oferece sacrifício ao Senhor, se oferece. E a Bíblia nos ensina: Samuel, para saber o nome da pessoa, revelação, ele teve que oferecer um sacrifício ao Senhor. Vamos para a casa de Jessé, porque é uma coisa agora secreta, ninguém mais pode saber. Chegaram lá na casa de Jessé, aí traz o jovem, a família. Jessé com 8 filhos, traz o primeiro filho. Quando ele traz o seu primeiro filho, que é o Eliabe, quando traz o primeiro filho, que Samuel olhou, disse: o homem é esse, tem cara de rei, postura de rei, esse homem aí é esse aí. Quando Jessé olhou, ou quando Samuel olhou, logo a sua sensação era que ele era aquele homem. Aí Deus disse: olha, Samuel, aí ele dá uma lição para a gente: como vocês veem as coisas diferentes. Vocês julgam pela aparência, eu julgo pelo coração. Aí Jessé parou, Samuel parou, olhou e disse: eita, não é esse. Muitas vezes, irmãos, nós temos cara de crente, nós temos
nome de pastor, título de pastor, de apóstolo, de missionário. Vestimos como pastor, andamos como pastor, falamos como pastor, pregamos como pastor, atendemos como pastor. Mas só tem nome e título, mas não tem um coração aquebrantado para Deus. Muitas vezes nós temos os crentes, ele tem cara de crente, anda com a Bíblia, lê a Bíblia, louva, toca, faz tudo na igreja. Outros nem fazem, mas tem cara de crente, anda com a Bíblia, mas só tem cara de crente. Mas não são crentes até agora, precisa de uma mudança. Então, ele tinha cara de um rei, postura de rei, estatura de rei, também era alto, embora não era tanto quanto Saul, mas tinha uma postura. Então ele julgou pela aparência, não é isso. Aí Jessé vai trazendo o outro, trouxe Eliabe, depois vem trazendo um após o outro. Aí Samuel não sentiu o gozo que eu senti nessa manhã. Samuel não sentiu o mover do Espírito sacudir na vida dele e ele se alegrar e dizer: é esse aí. Samuel parou e disse: puxa, eu não estou sentindo nada. Jessé, meu filho, você não tem algum outro filho aí? Ele não conhecia, ele estava mostrando que não conhecia. Jessé estava conhecendo ali agora. Tem outro, é jovem, está lá no campo tomando conta das ovelhas. Chama lá o menino. Chama esse menino e traz ele para cá. Sabe, irmãos, o filho caçula, ele tem um estigma. Nós costumamos dizer que o filho caçula, ele é mimado, não é isso? Principalmente numa família de 8 filhos. Ele é mimado, é um menino sem muito conhecimento, e não podemos esperar dele nenhuma habilidade de administração, de liderança. Por quê? Porque ele nunca teve um outro irmão mais novo do que ele para ele poder exercitar, mandar. Então, por ele não ter outro irmão, ele está sempre sendo mandado, sendo orientado. Faça isso, menino, não faça isso, faça aquilo. Ele está sempre. O que se pode esperar de um caçula? Isso é um estigma que se coloca no caçula. O que se pode esperar? Então, nem o próprio pai esperava muita coisa de Davi. Está no campo. E aí, esse Davi, nas suas caminhadas, quando ele saía no seu pastoril, ele levava 2 coisas importantes. Ele levava com ele, e quando ele ia pastorear o gado, as ovelhas, ele levava muitas vezes 1 mês, muitas vezes levava até 2 meses fora, e ele levava 2 objetos importantes para ele. Um objeto era a funda, peteca, que na Bahia a gente chama de badog, São Paulo chama de peteca, Pernambuco chama de... Não, São Paulo é estilingue, peteca em Pernambuco, não é isso? E aí, mas só que era uma peteca diferente, a funda. Era diferente das petecas daqui. E o outro instrumento que ele levava era uma harpa. E aí eu fico imaginando aquele menino sendo estigmatizado como aquele inferior, aquele que é o caçula, aquele que é paparicado, aquele que tem que ter cuidado, aquele que não sabe fazer nada, é aquele camarada que se via só para ser mandado, aquele que não era visto. E os seus irmãos estavam onde? Trabalhando na cidade, próximo da casa do pai, todo mundo envolvido nos seus negócios, só ele que tinha que ficar com o serviço pesado da casa, cuidar do gado. Está Davi lá no campo, parece que o tempo não passa. Você já parou para pensar que hoje tem uma passagem na Bíblia que diz que o tempo haveria de se abreviar, e o tempo é hoje. As horas passam e você não vê. Não que os dias, as horas vão diminuir. O dia vai ser de 24 horas, ou melhor, de 10 ou 9 horas. Não, continua sendo 24 horas. Mas que as atividades são grandes. Além das atividades, nós temos também coisas que nos entretêm muito, os entretenimentos, a televisão, nós temos celulares, a internet, tudo isso interte. Você vai para um médico, ele fica esperando, que é um absurdo hoje, nosso meio. Vai a um médico 2 horas para ele lhe atender, mas quase você não percebe, está no celular, vendo o zap, vendo uma coisa, vendo um filme. Então você se interte, as horas passam, já são meio-dia, 12 horas, tudo passa. Mas naquele tempo as horas não passavam tão rápido, não. Era demorado.
aquele menino, ele tinha que estar ali cuidando das bicheiras, dos animais, passando óleo, tirando os carrapichos. Quando não fazia, eu creio que na sua ira, na sua raiva, de só lhe oferecer serviço que não trazia nenhuma ideia de elevar aquele rapaz, pegava as suas pedras, botava no borná, colocava na funda e começava a criar um alvo nas árvores e atirava uma pedra após a outra. Chateado, se dirigia àquela árvore ferida, colhia as suas pedras, procurava outra frondosa e fazendo sempre um alvo mais difícil. E ali ele ficava no exercício com sua funda. O que é que uma funda pode oferecer de lucro a uma pessoa? O que é que pode promover uma funda na vida de uma pessoa? Me diga. Nada! Aparentemente nada. Aí quando chegava a noite, colocava os animais dentro do aprisco montado por ele, aquelas barricadas de pedras, e ali fazia sua fogueira, enquanto ela ia dissipando. No silêncio da noite ele pegava a sua harpa e começava a dedilhar e cantar uma voz linda. Provavelmente, como o jovem era temente, cantava os cânticos, os louvores dos seus antepassados, de tal maneira que subia as montanhas, chegava aos céus, à sala de Deus. E o tempo passava, ele não cantava mais somente para as ovelhas, para as poucas nuvens que passavam, para as estrelas ou para o gado. Ele estava cantando agora para legiões de anjos que estavam ao seu lado, provavelmente sendo inspirado. Ele estava sendo inspirado por Deus a fazer as letras, as músicas mais lindas do mundo, a ponto que chegou à sala do rei Saul. Quando, em uma certa vez, ele estava em um determinado ponto, ele vê na sua frente algumas árvores, uma floresta, tudo se movendo rapidamente, barulho forte na sua direção, parecia que a terra sacudia. Aquele jovem ficou espantado, olhando que tipo de coisa, de monstro ia sair daquela floresta. E quando de repente depara com um urso que parecia um monumento, um estrondo gigantesco. Aquele urso coloca como mira uma de suas ovelhas que estava desgarrada, cordeirinho, sem nenhuma maldade, sem nenhum pensamento, distraído, se alimentando. Aquele urso com seus olhos que parecia sair labareda de fogo, a sua boca espumando, sai em alta velocidade em direção daquele cordeiro. Davi também, sem nenhum temor, corre em direção ao mesmo alvo. Quando se aproxima, ambos param, olham na cara um do outro, e Davi percebe que estava sem medo. Davi percebeu que não tinha temor, coloca a mão no seu alforje e tira no seu borná, tira uma pedra, coloca na funda e começa a girar, e o urso decola de lá para cá, com as suas patas que pareciam um compressor, as suas unhas pareciam bisturi. Agora no alvo não era somente a ovelhinha, era ele. Mas ele sabia o que ele tinha preparado, ele sabia como ele se preparou, ele sabia que aonde ele apontava a pedra chegava, ele derrubava um pássaro voando. Então ele sabia qual era o lugar fraco do urso, e ele sabia que ia derrubar. Rodou a sua funda, largou a sua pedra no ar, parecia que ela sumiu no espaço, mas ela teve um endereço, foi certo, só viu aquele monumento cair, buf, e a poeira subir. Ele se aproxima da ovelhazinha, eu estou delirando, estou imaginando. Ele se aproxima da ovelha, acaricia a ovelha e diz: eu sou o seu pastor para te proteger. Mas imediatamente ele olha para o céu e diz: e o Senhor é o meu pastor que me protege. Ele está dizendo que aquelas mesmas palavras que ele disse para a ovelha, ele estava ouvindo no seu coração Deus dizendo: eu sou teu pastor que te dou vitória, que derruba o gigante aos teus pés. Não tem gigante certo que Deus não derrube. Apenas você precisa se preparar. Esteja preparado para encarar esses momentos difíceis e sair de grande. Amém? Nós já estamos encerrando. Nós vamos retomar essa live, porque eu queria encerrar mostrando 2 pontos importantes. A outra ponto que eu gostaria de concluir com vocês é que nos momentos mais difíceis de Davi, encerrou a live, eu não sei se você poderia continuar, já encerrar por aqui e verificar. Tem quantos minutos aí? Os 2 minutos? Então eu só vou sintetizar aqui. O segundo instrumento, não, nós vamos encerrar aí. O segundo instrumento importante foi a sua harpa. E ele tocava a ponto de chegar na sala do rei. Irmãos, eu vou encerrar
Eu não vou concluir toda a mensagem, vamos só aproveitar o tempo da live. Mas eu quero dizer que Davi aproveitou 2 instrumentos que não tinham valor nenhum para ele. Para ninguém, quase, para ninguém. Quem não sabe tocar uma harpa na sua casa não tem valor. Quem ensinou a Davi? Ele aprendeu, sozinho. Quem ensinou a Davi a usar uma funda? Aprendeu sozinho. Mas a funda, aquilo que parecia insignificante, deu vitória a ele. A harpa, que parecia também insignificante na mão de pessoas que não sabem tocar, mas ele aprendeu, colocou ele na mesa do rei. Aí eu te pergunto hoje, para encerrar esse culto, esse momento: o que é que você tem dentro da sua casa que parece ser desprezível e que você possa aproveitar nesse momento de isolamento social, como Davi passou o tempo todo vivendo um isolamento social? Davi, quando ficava no campo, sozinho, só com ovelha, era isolamento social. Mas nesse isolamento ele aprendeu a fazer uso de coisas que pareciam insignificantes, que essas coisas se tornaram importantes, e colocou ele em lugar de honra. Eu digo: o que é que você tem em casa? Muitas vezes você está sem fazer nada, fica angustiada, opressa, ocioso, mas tem alguma coisa que você pode se especializar, e Deus vai usar isso para te colocar em lugares altos e grandes. Não desperdice o que Deus tem para você. Deus tem coisas novas para o seu povo. Amém? Crê nisso? Vamos ficar de pé? Fica olhando quando chegar a contagem, aí você me avisa, eu fazer a oração. Então vamos aproveitar o que Deus tem para nós. Dentro da sua casa sempre tem alguma coisa, uma ideia, algo que você possa fazer para que Deus te venha enobrecer, te engrandecer. Às vezes você tem um fogão a lenha, desse fogão a lenha você aprende a fazer os melhores bolos e os melhores confeitos. Tem uma máquina de costurar, você pode se tornar uns grandes estilistas, grandes costureiros, e futuramente ter grandes empresas e fábricas. O que é que você tem dentro de casa que você pode especializar? Então tudo que vem às tuas mãos, faça com qualidade. Seja o melhor naquilo que você está fazendo, porque Deus vai honrar e vai te colocar em lugares grandes. Você crê nisso? Diz para o teu irmão: tome posse dessa palavra. Davi, dentro do seu isolamento social, 2 coisas que parecia sem nenhum futuro, ele fez uso, e todas essas 2 coisas colocou em lugar de honra. Derrubou por último o gigante e se tornou um escudeiro do rei. E por conta do desespero do rei, com sua harpa, comia e bebia da mesa do rei. Então 2 coisas que colocou ele em lugar de honra. Que o Senhor vos abençoe, que Deus derrame todas as sortes de bênçãos celestiais. Tenha uma boa semana, que Deus seja contigo e abençoe a sua casa. E o povo de Deus diz: vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Bom.